leitura e depois pego na gravação. Você está vendo na gravação, você acabou de ver o meu gato passando aqui. Ele gosta de subir nas coisas. Deixa eu voltar. Muito bem. Então vamos lá, turma. Hoje é o capítulo 4. Capítulo 4 basicamente uma história muito bonita, muito profunda, tem ensinamentos bem importantes para a nossa vida, do que Jesus quer fazer na nossa vida. É o primeiro momento em que Jesus fala para uma pessoa diretamente que ele se revela como Cristo. E é muito interessante para quem é essa pessoa. Então, ele não faz isso diante da multidão, então a gente vai ver Jesus falando para as pessoas que ele está curando, não falarem que ele está curando, que ele está fazendo, mas agora ele diz diretamente. E é muito significativo para quem ele diz, porque ele diz. São coisas que a gente vai descobrir aqui hoje. E logo em seguida, ele cura também o filho de um oficial que provavelmente também não era judeu, era gentil. E é importante como ele vai fazer essas coisas de forma bem pessoal, né? Então, na semana passada, a gente viu o baita papo que ele teve com Nicodemos ali, várias aplicações que a gente consegue ver para a nossa vida como um todo. E hoje a gente vai ver também uma conversa bem interessante, bem profunda, que ele tem com a mulher samaritana, beleza? Então vamos orar, e aí a gente já faz aquele, enquanto o restante da galera tá chegando, a gente já começa a nossa leitura aqui por blocos, e a gente vai comentando. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por mais uma semana, por mais uma terça-feira. Eu te agradeço pela vida do João, pela vida da Janaína, pela vida dos nossos amigos que estão aqui dentro desse grupo de estudos. A gente conseguir parar em plena terça, 19 horas, que já está todo mundo na correria. É muito bom a gente parar um pouco, sair um pouco dessa loucura, sair um pouco da loucura da internet, sair um pouco da loucura das redes sociais, sair um pouco da loucura do corre da nossa vida, do nosso trabalho, e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o que realmente importa e como isso impacta a nossa vida. Então, quero entregar as nossas vidas nas tuas mãos, quero entregar os nossos planos nas tuas mãos, para que a gente entenda que tudo isso aqui, no final, nem é sobre a gente, é sobre ti, é sobre a vida de Jesus, é sobre o que ele pode fazer na nossa vida. Então, nos ajuda, nos abençoa, abra nossa mente, nosso coração, para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, turma. João, puxa aí o capítulo 4, versículo 1, aí vem João, Janaína, eu, e aí sim a gente volta, e aí quem for entrando vai entrando na leitura também. Então a gente está aqui no capítulo 4, a mulher de Samaria, capítulo 4, versículo 1 em diante. E aí notem as palavras que vão se repetir, tem uma palavra importante que vai se repetir aí durante a nossa leitura. Vamos lá, versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Versículo 2, pode seguir, amiga. Rapidinho, eu tô ligando aqui as coisas que meu filho me atrapalhou. Me pula aí, rapidinho. Tranquilo. Eu vou seguir aqui, então. Se bem, aqui ele faz um comentário, né? O que a gente tem que lembrar? Que João, quando ele escreveu isso aqui, tudo já tinha acontecido. Então, ele não está escrevendo em tempo real. Quando ele escreve, tudo isso já tinha acontecido. E ele vai colocar o comentário. Aí ele fala, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. A gente vai continuar, vai fazer leitura aqui, eu e o João, aí você avisa, amigo, quando você estiver pronto aí, e aí a gente inclui na leitura. Consegui já. Ah, tá, beleza. Então segue aí no 3. 3. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Só um comentário sobre esse texto, está até sublinhado aqui na minha Bíblia, é que agora João ele já tinha entendido que é por isso que ele escreve. Então, o que eu falei, né? Ele escreve a posteriori, então não em tempo real, já tinha acontecido tudo isso, aí ele coloca como se fosse um comentário. Ele está falando assim, cara, inclusive, era necessário atravessar a província de Samaria. Aí a gente vai entender, no final da história, por que ele escreve isso
por que que era necessário, porque assim, não tinha nada a ver Jesus passar a princípio por, por Samaria, porque ele ia dar uma volta maior, era um povo que os judeus odiavam, então a princípio não era para ele passar por ali, mas João pega e escreve isso, era necessário atravessar a província de Samaria. Pode seguir. 5. Ah, sou eu que leio agora? Não, eu já me perdi. Sou eu, né? É você. Tá. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. 6. É tua, amiga. Ah, ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Duas coisas interessantes aqui, meio-dia, então meio-dia no deserto ali do Oriente, era muito quente, não era um horário em que as mulheres iam tirar água, elas iam ou bem no início do dia, ou bem no final do dia, e ela escolhe exatamente esse momento. E quem toma a atitude, isso é muito importante, diz muito sobre o que Jesus faz na nossa vida. Quem toma a atitude de falar com a mulher era Jesus. E ele já quebra aqui muitos paradigmas. Homem não fala, na cultura ali, né? Na cultura da época, homem não falava com mulher. Bom, homem não falava com mulher. Deixa eu só aceitar aqui a Chayana. Homem não falava com mulher na cultura daquele tempo. Era meio-dia, era muito estranho ter uma mulher meio-dia tirando água do poço, então ela provavelmente estava envergonhada e a gente vai entender o porquê disso. E ela vai naquele momento e ela esperava qualquer coisa, menos que Jesus falasse com ela. E aí Jesus pega e começa a conversa. A iniciativa da nossa salvação sempre é de Jesus. Sempre. Então, não importa o que a gente faz, não importa quão longe a gente vá, não importa quem a gente o que importa é que Jesus sempre toma a iniciativa em vista da nossa salvação, e é exatamente o que ele faz aqui de forma bem clara. Ele começa o diálogo e eu imagino, agora, sempre imagino muitas coisas, né? Mas eu imagino ela bem assustada, surpresa. O que que esse maluco tá falando? Por que que ele tá falando comigo? O que que vai acontecer agora? Então, é assim que a gente entra nessa parte da história. Oi, Chayana, seja bem-vinda, amiga. Seguimos. A gente está no capítulo 4, versículo. Sou eu que leio agora, eu sempre paro, né? Quando. Estamos no versículo 8. Você. Versículo 8. Tá? Vamos para mais uma rodada de leitura. Então, nisto veio a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Tranquilo, amiga. Segue o jogo. 9. A mulher respondeu: O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva. Aí, eu preciso que vocês captem algumas coisas que estão acontecendo aqui. Primeiro que um pouco da história de Israel. Depois que Salomão morre lá atrás, o povo vai se dividir, né? Roboão, Jeroboão, e aí eles vão para um vai para um lado, outro vai para o outro, e aqui começa, Israel era um povo unificado, as tribos começam a se dividir. E aí uma capital das tribos do norte, a tribo do sul, uma capital vai ser Samaria e a outra capital vai ser Jerusalém. E isso acontece tudo lá no Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram que eu falei, né, que está muito conectado com o Antigo Testamento. A gente só consegue entender
a beleza desse texto, a profundidade desse texto, se a gente olhar para trás. É que nem a nossa vida, né? Então, muitas coisas caminhos que a gente tomou, se a gente olha para trás e a gente entende. Provavelmente, o que vocês fazem hoje da vida de vocês, o caminho que vocês escolheram, está ligado com o passado de vocês. Então, o passado nesse aspecto é importante. Não tem como a gente não olhar para o Antigo Testamento. Tem uma galera que exclui, né, o Antigo Testamento, mas a Bíblia ela é uma só. Nem existia quando ela foi concebida, nem existia essa separação. Isso foi acontecer lá na Idade Média por uma questão de organização, mas a palavra de Deus ela é uma só. Aí ela é útil para ensino, ela por completo. Então, feito esse disclaimer, aconteceu que então tinha essa treta gigante entre judeus e samaritanos. Então, para ter uma ideia, tem lá em alguns escritos judaicos que eles consideravam samaritanos como cães, como cachorro, como vagabundo. E aí, samaritanos, a mesma coisa. Era tão forte que quando alguns judeus que passavam por Samaria para ir para alguma outra região, às vezes, cara, o pau quebrava lá e tentava matar o outro, ou assaltava, ou eles iam para vias de fato. Então, era um negócio muito pesado que eles carregavam essa mágoa desde a separação dos reinos lá em Roboão, Jeroboão, as duas capitais, e aonde é o real templo de adoração, a mulher samaritana, aí esse é um ponto, judeus samaritanos, inimigos mortais, Brasil e Argentina, Flamengo e Vasco, ou sei lá, a rivalidade que você imagine aí, mas era num nível muito pesado mesmo. E aí fechou. Então a mulher samaritana não esperava que Jesus fosse falar com ela em nenhum momento ali. Jesus quebra isso aí. Entrando nisso, Jesus começa a falar sobre água. Ele usa isso é outra coisa interessante. Jesus fala muito por meio de parábolas, né? Ele fala muito parábolas sobre agricultura, o grão de mostarda. O reino é como um agricultor que encontrou uma joia grandiosa, ou ele fala sobre o vinho, ele fala sobre a árvore frutífera, elementos que são comuns, elementos que são conhecidos. Provavelmente, se Jesus estivesse em carne e osso aqui hoje com a gente, ele usaria outros elementos que são comuns ao nosso dia a dia para que a gente pudesse entender, mas nem sempre era entendido. Quando ele usa o elemento mais interessante que vai ter naquele momento, é água. É água. Só que, cara, não é por acaso. E é isso que eu acho incrível, né? A pedagogia de Jesus. É a água que ele tinha ali para utilizar. Mas sem água, a gente não sobrevive. Aqui em Brasília, tá um período de seca absurdo. Então, eu bebo uma garrafa dessa que tem 2,5 litros, um pouco mais que isso. Cara, eu bebo uma dessa de manhã e uma dessa à tarde. E eu vou, ainda bem que o banheiro é perto, porque eu vou bastante ao banheiro. Inclusive, talvez eu precise ir ao banheiro aqui no meio da nossa conversa. Porque é muito seco. Então, eu preciso beber muita água, que eu faço muitas reuniões durante o dia. Por que eu tô falando disso? Água. A água, então, Jesus pega e ele usa esse elemento. Só que Jesus vai falar sobre um outro tipo de água. Isso é muito massa. A água, e ela não entende. E ela tá viajando, achando que Jesus... Ela estava diante... Aí, de novo, né? Lembra que a gente viu lá no capítulo 1 que muitos estavam diante e não perceberam. Ela não percebeu quem era que estava diante dela. Será que a gente teria percebido? Eu me pergunto. Às vezes, Jesus está diante da gente, em uma forma que a gente não está esperando. Lembra que eu falo? Toda reunião, eu vou falar até o final, que é para a gente gravar pelo menos isso. Jesus, ele nunca é convencional, mas ele sempre é intencional. Então, de novo, ele estava ali na frente dela, Jesus não foi convencional com ela. Primeiro que ele começou o papo, não começaria. Segundo que ela era samaritana, judeus e samaritanos não se falam. Então ele quebra, ele é totalmente não convencional, mas sempre intencional. Às vezes a gente tem a oportunidade de ter um encontro com Jesus todos os dias e a gente perde essa oportunidade. Às vezes Jesus está falando com a gente ali cara a cara, através de uma pessoa, perdemos a oportunidade. A gente vira o rosto e não fala. Através de uma situação, perdemos a oportunidade. A gente se fecha. Através de
A palavra dele que às vezes está do lado da nossa cama, mas está fechada. E a gente perde a oportunidade. E não se fala. Olha que loucura. Quando a gente... e é natural, tá? Mas é para a gente pensar aqui. Quando a gente começou o nosso grupo de estudos, se vocês olharem lá no nosso grupo, tem, sei lá, mais de 50 pessoas. A gente tem uma média aqui semanal de 6 pessoas. E hoje a gente está com 4 pessoas. E talvez seja mais uma oportunidade de Jesus estar falando com a gente. E, Thiago, mas a vida é muito corrida. Eu sei, a minha vida também é corrida. Eu só estou trazendo à tona o que é uma realidade. Que Jesus tenta falar com a gente de várias formas. E muitas vezes, eu talvez hoje tenha deixado de falar com Jesus várias oportunidades. E ele está ali, diante dela, agora, falando sobre água. Só que ele vai muito mais profundo. Ele vai falar sobre a água da vida. E ela vai demorar bastante para entender isso. Mas depois que ela entende, e esse é o lance. Depois que ela entende, tudo muda. Tudo muda. E lembra que o real entendimento só acontece quando a gente tem uma mudança na nossa vida. Então, depois que ela entende, tudo muda. Segue o jogo. Ó, a Chayana colocou aqui, a gente costuma negligenciar esse. Pois é, faz parte, né? A gente costuma negligenciar esses momentos. E que às vezes podem ser os momentos que colocam as coisas no eixo, que mostram que realmente vale a pena nessa vida e na futura. Mas vamos lá. Não fui eu que parei a leitura agora, né? Vai, pode seguir. Não, foi eu que parei a leitura. Eu acho que você começa com 11. Beleza. Continua. Então, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? 12. Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber... Olha como a palavra beber, esse verbo, ele está se repetindo várias vezes. Eu já falei para vocês que toda repetição, ela é uma característica, né? Ela é uma chamada de atenção. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos lá, mais uma rodada. 15. Uhum. Então a mulher pediu: Por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui para buscar água. Jesus disse: Opa, Pode ler. vá, chame o seu marido e volte aqui. Olha só. Quando ela, até aqui, outra coisa que eu grifei aqui na minha Bíblia, até esse versículo 15, quando ela diz, cara, então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, ela não tinha entendido. Ela tinha achado que Jesus estava falando assim de, sei lá, alguma coisa mágica que nunca mais vai ter sede ou algo nesse sentido. Até aqui, ela não tinha entendido. Agora entra, aí corta a cena. Beleza, ela não entendeu. Então Jesus pega agora, falou assim, tá, vamos lá, vamos para o entendimento. E uma das metodologias que a gente até tem conversado aqui, que às vezes as pessoas não gostam, porque ninguém gosta, né? É o confronto. Cara, Jesus confronta ela direto no seu pecado. Ele não alivia. Ele não alivia. E a gente está numa sociedade hoje que quer tudo, menos ser confrontado. Ninguém quer ser confrontado no seu pecado. Na história da humanidade. Naquele tempo, por que os fariseus ficavam boladíssimos com João Batista? Porque João Batista também não aliviava. Raça de víboras para baixo. Hipócritas, sepulcros caiados. Arrebentava. Aí qual é a diferença? E qual é o outro extremo? Um extremo disso pessoas que se dizem cristãs, que dizem defender a Cristo e o Evangelho, usam a palavra de Deus
usam a verdade bíblica para bater em outras pessoas. Ah, porque tem que confrontar e tal. Calma, segura a tua ondinha, como diz um amigo meu. Porque, primeiro, ninguém aqui é Jesus. Segundo, nós fomos chamados para ser testemunhas. Jesus não precisa de advogado. Ele é o advogado. Ele fala para a gente, ó, sejam minhas testemunhas. É o que está escrito. E aí a testemunha é bem diferente. Então, amiga, Jesus confronta a gente. Cara, ele me confronta todos os dias. Muitas vezes contra o meu ego, contra o meu orgulho, contra a minha soberba. Aí a pergunta que a gente precisa se fazer hoje, pra gente que está aqui, nós quatro, é em que Jesus está confrontando a gente hoje? Porque o fato é que ele confronta. Qual a diferença do confronto de Jesus para o confronto de uma pessoa normal? Ninguém gosta de ser confrontado, ok? Às vezes, quando a gente está certo, quando a gente está errado, ninguém gosta de ser confrontado. Às vezes, quando a minha esposa me confronta, não gosto. Não gosto de... Qual é a diferença? Quando Jesus confronta a gente, primeiro é que ele realmente sabe o que se passa no nosso coração. Cara, a gente pode mentir para nós mesmos, mas para ele não rola. Não rola. Esse é um ponto. Segundo, o olhar de Jesus nunca é um olhar, porque geralmente confunde-se, você está sendo confrontado com você está sendo julgado. Jesus, ele confronta, mas ele não julga. Quando Jesus confronta, é para nos salvar, é por amor, é o que ele chama de teologia da restauração. Sabe quando você vai resolver, Jesus não quer remediar, Jesus quer resolver. E às vezes, para resolver, é o dedo na ferida. Então, a Janaína colocou aqui que Jesus confrontou nessa pegada de um puxão de orelha do Espírito Santo, dizendo que não chamou para discutir na internet sobre isso, nem qualquer outro assunto. Exato. Acho que eu comentei isso aqui em algum outro momento também, que ali no Threads, né, às vezes tem uma galera mano, quer ir pra porrada ali, tá chegando perto do Twitter. Eu não vou, cara. Não é esse o nosso chamado. Então, se existem pessoas que sabem muito sobre Bíblia, sobre teologia, cara, show de bola. Talvez eu nem precise te ajudar. Eu vim para quem quer aprender junto comigo e porque eu também quero aprender, quem quer trocar ideia. Então, essa é a pegada. Né? Para quem já sabe bastante, pô, obrigado pelo teu comentário. E segue o barco. Porque o diabo é sujo, né? Mas, enfim, esse é um outro assunto. Fato é que, até aquele momento, ele não tinha entendido, e aí Jesus confronta. E esse é um ponto alto aqui, tá? Esse é um ponto alto, porque primeiro ele quebra o padrão, ela já acha estranho, aí Jesus não está sendo nada convencional quando ele começa a falar com ela, e aí quando a gente acha que ele, não, agora Jesus vai ficar de boa, aí ele vai lá no pecado dela e confronta de novo. Lembra, sempre com intenção. E aí ele chama, vai lá, chama o teu marido aqui. E aí ela, até então, não tinha entendido nada, vamos seguir a leitura para a gente continuar. 17. 17. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certo ao dizer que não tem marido. Porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Imagina a vergonha dessa mulher nesse momento. Primeiro, porque esse era um dos motivos dela ter ido meio-dia, e é por isso que João escreve isso aqui, né? Beleza, amiga, na próxima você já entra. É por isso que João escreve e coloca essas informações. Lembra que tudo isso foi a posteriori, João, quando está escrevendo, tudo já aconteceu. Então, todas as informações que ele coloca aqui são importantes. Então, quando ele fala aqui por volta da hora sexta, que é meio-dia, ela foi porque ela já era, não era bem vista. Não era bem vista perto das outras mulheres, ninguém queria estar perto dela, ela já era rejeitada, ela já era marginalizada pelos próprios samaritanos, quiçá agora pelos judeus. Então, a situação dela já era tensa. E aí, quando Jesus confronta,
ela, olha como que ela vai tentar jogar as palavras com as palavras agora com Jesus. Vamos para mais uma leitura, aí agora pode começar, Chayana, a partir do verso 19, aí vem Chayana, eu e aí a gente segue. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Pode seguir. 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo, falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Tá. Fala, Pedrão, seja bem-vindo. A gente está na metade do capítulo 4. Avisa se você puder fazer a leitura, que na próxima rodada você já entra. Vamos lá, turma. Várias coisas aconteceram aqui agora, tá? Então, ela tenta desviar, tenta mudar de assunto com Jesus, trazendo uma pauta quentíssima e polêmica, que é a questão de adoração, né? Então, tem um centro de adoração, tem um templo lá em Samaria, tem um templo em Jerusalém, ela sabe que Jesus é judeu, e aí ela começa a tirar a atenção do pecado dela, e tira a atenção do pecado dela e coloca numa polêmica que não vai resolver nada. Aí a pergunta, né? Quantas vezes, quando a gente é confrontado... Ah, beleza, mano, tranquilo. Mas segue ouvindo aí que dá certo também. Quantas vezes, quando a gente é confrontado com o nosso pecado, a gente esperneia, né? Fica com raiva e desvia para um assunto que não tem nada a ver. Quantas vezes a gente se ocupa do nosso dia de coisas que, se a gente vai olhar para o sentido da vida e da existência, não estão agregando. A gente, aqui ela tenta desviar a atenção. E essa estratégia é uma estratégia muito boa. Muito boa. Você desviar a atenção. Hoje, a galera diz que a gente vive na era da atenção, né? Não é mais da informação. Porque informação, a gente está saturado de informação. Hoje a briga é por atenção. A moeda, a grande moeda de troca hoje é atenção. Por que cada vez mais as grandes empresas têm feito parcerias com influenciadores, para fazer conteúdos para essas grandes empresas? Porque a atenção hoje ela vale ouro. Vale ouro. E onde todo mundo está, é onde mais vai ter atenção, mais visibilidade, mais grana. Então, a atenção hoje, ela é uma grande moeda de troca. E a atenção, a gente perde a atenção muito rápido, né? Tem até uma síndrome, não sei se vocês já ouviram falar, que é a síndrome da notificação fantasma, que é quando você sente que chegou uma notificação, e não chegou, mano, nenhuma notificação. Isso é bizarro. Tá rindo o João, mas é real. Acho que tá rindo porque ele já sentiu essa síndrome da notificação fantasma. Eu já passei por isso, eu fui atrás de alguns estudos sobre isso, e existe essa notificação fantasma. Então, a gente está tão acostumado, não sei se no iPhone tem, inclusive, aquele
o tempo de uso, né? E aí, cara, fiquei assustado há uns meses atrás, quando eu vi que tava bizarro. Às vezes que você abriu, sei lá, 300 vezes num dia, você abria a notificação de telefone. E aí, depois disso, uma coisa que tem... Aí, deixa uma dica aqui que me ajudou bastante. E o cruel é que, tipo, eu trabalho com estratégias digitais, então não tem como eu fugir disso. Eu preciso estar conectado, pelo menos, no horário de trabalho. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi desativar, eu aprendi isso naquela série, O Dilema das Redes, desativar todas as notificações. Como uma frase que eu já falei aqui, nenhum planeta vai explodir. Né? Nenhum planeta vai explodir se você desativar todas as suas notificações. Que aí você controla, de fato, a hora que você vai entrar em determinado aplicativo. Pois é, então me ajudou muito o lance de desativar as notificações, só fica acho que é só do WhatsApp mesmo, e de e-mails mais importantes, mas me ajudou bastante a diminuir esse ponto. Mas para que a gente está falando disso? Como que a gente entrou nisso? Ela tenta tirar a atenção, só que, putz, como é que você vai tirar a atenção do rei do universo, né? Do cara que criou todas as coisas, que conhece todas as mentes. E aí ela tenta tirar a atenção para uma pegada, para uma parada mais polêmica. Jesus responde, mas ele vai no principal. E aí aqui, o centro de todo esse capítulo é o 26. Quando Jesus vira para ela fala do Messias, meio que do nada, e ele fala assim, cara, eu sou o Messias. E aí? Nesse momento, eu imagino a cara dessa mulher. Ela tinha ouvido muito sobre o Messias. Ela tinha ouvido muito sobre o rei do universo, que eles tinham muito em mente Moisés, né? Moisés foi uma grande figura pro antigo Israel. Então, eles acreditavam que o Moisés, Deus ia mandar o libertador, que seria o Messias. Então, Moisés prefigurava o Messias. E aí, quando Jesus pega e fala para ela, eu sou o Cristo, esse sou eu sou o Messias que fala contigo, ele valida o que ele falou sobre água, ele valida o que ele falou sobre adoração, ele valida tudo. Ele valida tudo. E olha que loucura. Essa cena, ela termina aqui. E acho isso interessantíssimo também. Como é que João termina cada cena. Essa cena termina aqui. E eu queria provocar vocês com esse corte abrupto para a gente pensar. O que a gente tem feito com essa informação? De que o Messias, aquele que de fato pode fazer todas as coisas, que de fato é real, ele está aqui, diante da gente. A palavra dele está aqui. Ele está aqui, dentro dessa sala, junto com a gente, virtual. Porque sabe o que me pega? É que eu, Thiago, muitas vezes, vivo como se isso não fosse verdade. Saca? Às vezes eu vivo como se isso não fosse verdade. Que Jesus, de fato, ressuscitou, que ele é o Messias, que ele pode todas as coisas, que a melhor vida que eu posso viver é uma vida que está centrada na palavra que vive. E aí, quando eu começo a suar, quando eu começo a me questionar sobre essas coisas, e eu mesmo, eu acho que o Espírito Santo começa a me confrontar, aí nasce essa vontade que começa a mandar threads lá do nada, falando que eu vou abrir um grupo de estudos para a gente falar sobre isso, porque as pessoas estão dormindo. E daqui a alguns dias eu durmo de novo, porque a nossa vida é isso aqui, cara. Graças a Deus ele não desiste da gente. Mas é tanta disputa por atenção. Ó, a gente tá num momento que tá silêncio, vocês só estão ouvindo a minha voz. Aqui no meu apartamento tá bem silencioso. Mas não é assim, cara. O dia de vocês provavelmente foi uma loucura. Agora, aí a gente começa a se perguntar várias coisas. Cara, se todos vocês estão aqui, é porque ou vocês já entregaram a vida para Jesus, ou vocês querem entregar a vida para Jesus, ou vocês têm pelo menos a curiosidade de saber quem é esse cara. Mas se ele, de fato, diz quem ele diz ser, o que eu vou fazer com essa informação agora? Nada.
Pô, aí é sacanagem, né? Não fazer nada. Nada. Mas é o que eu, Thiago, muitas vezes faço. Absolutamente nada. E numa das crises de fé, que todo mundo tem crise de fé, né, de vez em quando. Uma das crises de fé que a gente teve aqui em casa, eu e minha esposa, era isso. Tipo, e aí, mano? É isso a vida cristã? É assistir um culto, voltar para casa, viver normal, como se... É isso? Beleza. Depois desse climão, segue aqui agora entre os discípulos, nesse ponto, quando eles chegam, e aí eles se admiraram, né? Como se ele estivesse falando com uma mulher, se admiraram com isso. Só que aí João, né? João escreveu e depois ele escreve isso, depois que tudo aconteceu, ele fala, todavia, entretanto, ninguém que era para perguntar. Por que você está falando com ela? Por tudo que a gente já comentou, por quem ela era, pelo que ela já tinha feito, por ser samaritana e blá blá blá. Aí ele coloca isso aqui, essa quebra. E aí ele continua agora. Versículo, aí, beleza. Olha o que ela faz depois que ela sabe dessa informação, depois que ela toma consciência dessa informação. Versículo 28 em diante. Não lembro quem parou. Me ajude. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Sou eu, Ah, né? tá. Não, eu. Ah, tá. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí entra um diálogo dos discípulos. Olha o que ela fez com essa informação de que Jesus era de fato o Messias. Mas aí entra uma outra conversa aqui dos discípulos agora, que andavam com Jesus todos os dias e aquela coisa toda. 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Pode seguir. 35. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta ao seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aí Jesus de novo, né? Ele vai usar mais um elemento aqui. Então primeiro ele usa o elemento da água para ele sempre parte. Isso é muito legal de Jesus. Ele sempre parte do conhecido para o desconhecido. Então ele parte no diálogo dele com a mulher, ele parte da água ali literal para a água da vida, para a vida eterna. E aí ele parte agora da comida literal, e olha como são elementos essenciais, né, para a subsistência humana, para algo bem mais profundo, que os discípulos zero entendem. Eu não julgo, provavelmente se eu estivesse lá, talvez eu não entenderia também. Jesus fala com a gente o tempo todo, a gente não entende porque a gente não percebe. Muitas coisas a gente só vai entender, ó, João mesmo, o João que está aqui, escreve tudo isso aqui, na hora ele era um dos que não entendeu. Eu imagino a cabeça dele explodindo depois, quando ele está escrevendo. Cara, isso aqui era isso, velho. Isso aqui era por causa disso. Isso aqui, nossa, eu fui muito idiota, porque eu não consegui perceber e entender o que o Salvador estava fazendo na minha frente. Então, eu acho que a mudança de João, quando ele está escrevendo isso aqui, é muito interessante para a gente entender o que de fato Jesus faz
na nossa vida. E aí ele pega agora na questão de ceifa e ceifeiros, que começa a questão da comida, e Jesus fala, cara, a real comida, Jesus sempre chamando a atenção porque realmente vale a pena. Outro comportamento que eu vejo de Jesus aqui, sempre, cara, sempre. Porque a gente se perde muito fácil. Aí volta para o lance da atenção. A gente perde a nossa atenção para o que realmente importa muito fácil. Muito fácil. E eu acredito que isso, inclusive, é uma estratégia do inimigo para afastar. E é uma estratégia que dá certo. Misturar a mentira com verdade, tirar nossa atenção. Qual foi a estratégia dele? Quando ele matava um cristão, daquela morte se batizava um bocado. Matavam o outro e ia como Marte na conversão, na morte dele, pancada de gente se convertia. Não, matar não tá valendo a pena, não. O que começou a valer a pena? A atenção, tirar a atenção. Não, deixa lá. Eu vou só colocar aqui um pouco de intriga, um pouco de mentira, coisas boas. Às vezes o que afasta, eu gosto muito de John Piper, ele fala assim, às vezes o que afasta, atrasa a nossa vida de oração, não é um pecado, é uma coisa boa, é mais um motivo para eu orar, é mais uma coisa que eleva a minha mente, é ajudar o próximo. E olha que loucura. Nossa, Thiago, é muito difícil, é difícil mesmo. Quando a gente começa a acordar para a realidade do reino e o quanto a batalha entre o bem e o mal, o grande conflito para a história da nossa redenção está em jogo, a gente percebe que é guerra, é tiro, porrada e bomba mesmo. Porque o que está para além da nossa vida cotidiana, da mesmice, dessa busca da gente, muitas vezes, correndo atrás, a gente nem sabe do que a gente está correndo atrás. Para além disso, a realidade eterna é muito mais complexa mesmo nesse sentido. E a nossa atenção vai ser desviada a todo momento. Ela vai ser desviada a todo momento. E aí Jesus pega e fala, cara, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E o que vocês estão colhendo, outra pessoa plantou, mas vocês, todo mundo vai se alegrar no final. Todo mundo vai se alegrar no final. E aí corta, ele volta para outra cena. Olha que interessante agora. Muitos samaritanos vão crer em Jesus pelo testemunho de uma mulher. E ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Ele escolhe uma mulher. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tem feito. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Cara, isso é muito bonito. O que acontece aqui agora o que ela faz, se a gente voltar aqui, quando ele diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo, corta a cena, ele fala com os discípulos, depois volta a cena para ela, e o que ela faz com essa informação? Ela não aguenta. Ela larga os cântaros, ela sai correndo, ela deixa tudo. E ela fala agora, o que antes ela estava se escondendo, ela usa como um trunfo. Venham e vejam aquele que tem me dito tudo o que eu tenho feito. Mas peraí, calma aí, Thiago. Ela não tinha vergonha disso? Lá no início, ela não estava saindo meio-dia, um sol quente da desgrama, para não ser vista por causa dos seus erros? E agora parece que ela bate no peito com orgulho, fala para todo mundo, porque não importa mais o que ela fez. Ela não está mais preocupada com ela, porque ela entendeu que não é nem sobre ela. Ela abriu os olhos para uma realidade muito superior e que ela tinha encontrado ali a esperança, e ela tinha agarrado aquela esperança. Largou cântaro, largou tudo e saiu correndo. Uma vontade incontrolável de falar de Jesus. Será que a gente está largando o nosso cântaro? Ou a gente pega essa informação
Fala assim, beleza. Aí, volta pro cântaro, volta a se esconder, volta a viver como se nada tivesse acontecido. Isso é uma parada que me confronta, saca? Me confronta demais. Demais. O que eu tenho feito com a informação de que Jesus é de fato o Filho de Deus vivo? Se eu acredito nisso mesmo, o que eu tenho feito com essa informação? E aí ela pega essa informação. E isso muda a vida dela. E aí, de novo, né? Não tem como não gerar frutos. Muitos creram nele por causa do testemunho dela. Cara, olha o que ele fez. Ela ficou diferente. Ela ficou diferente. E aí depois, os que vieram antes pela curiosidade, o que esse cara fez com essa mulher? Por que ela tá tão diferente? Ela tá tão convicta do que ela tá falando. E depois eles aceitaram e creram porque eles mesmos ouviram. E sabemos que ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Jesus primeiro se revela como Salvador para uma pessoa que ninguém imaginaria que ele ia fazer isso. Jesus sempre é intencional, mas nunca é convencional. 43. Quem parou em quem? Eu? É, né? Jesus volta para Galileia. Passados 2 dias, aí Jesus volta para Galileia lá, vai sair de Samaria e volta para Galileia. Passados 2 dias, partiu dali para Galileia. 44. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E vacilo. 45. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Não era porque. Aí o texto termina estranho, né? Essa parte da cena aqui. Ele não já tinha dito que ele não recebia honras na sua própria terra, e eles os receberam ele, porque viram que ele tinha por causa das maravilhas, não por quem ele era, diferente dos samaritanos. Jesus, olha que interessante. Jesus não fez nenhum milagre lá em Samaria. Nada. Pelo que eles ouviram, eles acreditaram que Jesus era de fato Salvador. E aí, na volta, aconteceu totalmente o oposto. Na terra onde era para ele. Que, enfim, ele tinha nascido e crescido ali, né? Então, ele talvez não tivesse tanta influência. Acontece muito no nosso meio familiar, no meio dos amigos, né? E aí a gente vai para a última história, que é da cura do filho de um oficial, que também era um outro cara que não era judeu. Provavelmente ele era gentil, e acontece algumas coisas interessantes. Vamos fazer essa rodada de leitura até o final. 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, e que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. 49. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. 54 agora para fechar. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia.
Olha que interessante. Esse oficial provavelmente era um gentio, ele não era judeu, e acontece que ele confia no poder da palavra de Jesus. E depois isso vai ter uma repercussão, porque isso de fato vai acontecer como Jesus havia dito. Outra informação que João deixa aqui de forma bem clara é que ele volta para onde? Para onde ele já tinha realizado o primeiro sinal, o primeiro milagre, que era o quê? Que era transformar a água em vinho. Então, ali já tinha acontecido o primeiro sinal, lembrando, para onde que aponta esse sinal? Aponta para o sacrifício de Jesus, né? A Chayana colocou aqui, amiga, essa cena, exatamente, no The Chosen, ela fica bem lúdica mesmo. Então, ali no momento em que ele vai, e inclusive é um momento bem... essas duas cenas, né? São momentos bem marcantes, porque existem diálogos muito próximos de Jesus com essas pessoas. E as lições que a gente tira é que Jesus ele é tudo aquilo que ele oferece. Então, Jesus ele é a fonte de água, ele sacia com a própria presença dele, ele é a salvação para todos. Para todos. Não tem para Jesus barreira. Ele gera. Olha o público que ele escolhe para ter um contato pessoal: o general, o oficial, gentil, a mulher samaritana. Não tem barreira de raça, de gênero, de moral, de religião. É por isso que a gente entra num grupo aqui e, cara, na real, não é importante se a gente vai para a congregação A, para a congregação B. Onde é que está não existe essa barreira. O povo de Deus é um povo. É um povo que teme a Deus, que guarda os seus mandamentos, que ama a Jesus e que, por amar a Jesus, cumpre os seus mandamentos. Esse é o povo de Deus. E ele deixa isso muito claro. Quando ele entra ali, para falar de adoração verdadeira, inclusive ele vai falar sobre isso, né? Sempre que ela tenta puxar uma questão polêmica que a gente poderia transportar para os nossos dias, que diz respeito a denominações ou a partidos políticos, aonde é que de fato a gente tem que adorar e tal. Jesus fala assim, ó, tá profetizado que a salvação vem dos judeus. Mas eu estou te dizendo agora que Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ele quebra um outro paradigma ali, que é de que Deus só poderia ser buscado dentro do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele quebra mais esse paradigma. Então ele está buscando um coração quebrantado e sincero, e não religioso de fachada. Então, e outro ponto que é muito interessante, é que eu vejo de toda essa construção que a gente fez aqui, é que missão, o id, pregar o evangelho, fazer discípulos, ele é uma consequência natural do encontro com Jesus. A partir do momento em que a gente tem um real encontro com Jesus, é como se a gente fosse atropelado por um caminhão. Não tem mais como a gente permanecer da mesma forma. Próximo passo, isso é, encontramos algo tão maravilhoso que a gente quer compartilhar com outras pessoas. Que a gente quer compartilhar com outras, porque a gente quer falar sobre isso com outras pessoas. Quem bebe da água viva se torna um canal dessa água. Sabe quando você toma um suco maravilhoso, você descobre, eu gosto de fazer suco aqui em casa, um suco meio maluco, assim, tipo laranja com melancia, limão e kiwi. Às vezes dá certo. E aí, quando dá certo, nossa, eu quero entregar para todo mundo. Fiz uma mistura aqui diferente que deu super certo e tal. Quando a gente tem um real encontro com Jesus, o próximo passo, uma consequência, a gente extravasar isso, falar isso para outras pessoas. E o último que é dessa história, a maior lição que eu tiro dessa história mais curta da cura do filho do oficial, é que a fé autêntica na palavra, ela não gira em torno de sinais. Ela gira em torno da palavra de Deus. A gente não tem que ficar buscando milagre. A gente tem que buscar o Deus do milagre. O Deus do milagre. Porque esse Deus é que transforma a nossa vida. Às vezes a caminhada, ela vai ser silenciosa. Silenciosa. E não é por isso que ele não está presente. Não é porque ele está em silêncio que ele não está, que ele está agindo, que ele não está agindo. Um ano
2, 3, 10, 15, não sei. Não tem tempo de mais nem tempo de menos. Tem o tempo que cada um precisa dentro da sua jornada. O único compromisso que Deus tem com cada um de nós é o da nossa salvação. E é o que depender disso. Agora, se ele precisar frustrar, todos nós entregamos a nossa vida. Quando a gente fala assim, ó, seja feita a tua vontade, a gente está entregando tudo. Só que, cara, com certeza, Deus ele não quer o nosso pior, ele quer o nosso melhor. Então, o que ele vai fazer vai ser melhor. Vai ser melhor. E o que deixa a gente, o que conforta a gente diante do silêncio aparente de Deus, é isso aqui, ó, é palavra. Palavra. Porque se ele fez no passado, ele vai fazer de novo hoje, ele vai fazer no futuro. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E até hoje, de tudo que eu estudei aqui, não vi nada que não deu certo ainda. Então, provavelmente, o que está prometido, no mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando vocês estiverem passando por tentação, nós temos alguém como Jesus, que passou por todas as coisas, para que no dia da tribulação a gente tivesse a quem recorrer. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Só que não tem outro caminho. Mergulhar na palavra. Tudo isso que a gente é o que a gente está fazendo, né? Conhecendo a Bíblia através do Evangelho de João. Então, a grande intenção aqui é que, se você estava há um tempo sem estudar a palavra, isso volte a aquecer o teu coração quando a gente terminar aqui a buscá-la, ter esse encontro com ele, porque, cara, é a única salvaguarda. A única salvaguarda. E tá tudo maluco. Todo mundo fala muita coisa. A gente fica perdido. O sentido da existência. Tem gente que tem mais e sofre mais por ter mais. Tem gente que tem menos e sofre do mesmo jeito. Tá todo mundo sofrendo. Aonde é que eu encontro algo sólido? Uma verdade, água viva? Cara, tá aqui, ó. É o que a gente tá fazendo agora. É o que a gente tá fazendo agora. Então, nesse último minuto, o que eu deixo de toda essa história que mais mexeu comigo é para quem ele se revela. Ele se revelou para a mulher samaritana. Ele pode se revelar para cada um de nós. Para cada um de nós. Showzão? É isso? Fechou? Alguém quer trazer alguma coisa? Quer trazer um comentário? Pode escrever, pode falar. Alguma coisa que mexeu contigo, que te impactou, ou que te chamou a atenção nesse capítulo, ou alguma oração que você queira pedir. Acho que foi a Chayana que pediu pelo trabalho dela na semana passada. Eu fiquei orando por isso. Foi você, né, amiga, que pediu pelo seu trabalho? Foi eu sim, aham. Muito obrigada, inclusive. Espero que tenha dado tudo certo aí. O Pedrão tá pedindo pela saúde dele, a gente vai orar por isso. Tem orado por vocês, para que Deus acompanhe vocês, ilumine, continue colocando essa vontade de estar estudando a palavra, esse desejo de falar sobre ele. E é isso, a gente vai se ajudando como pode e tamo junto. Fechou? Vamos fazer uma oração para a gente fechar aqui, então? Obrigado, Deus. Obrigado por mais um estudo. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de te encontrar aqui. A gente quer te agradecer por esse momento, onde a gente entende que só em Ti a gente encontra a água da vida, só em Ti a gente encontra o real alimento que a gente precisa para viver essa vida da melhor maneira que a gente pode, com propósito, com sentido. E te agradecemos por esse momento, onde a gente consegue parar para ouvir a tua voz. Te pedimos pela saúde do Pedro, você sabe pelo que ele está passando, que ele possa restabelecer sua saúde. Muita gente tem ficado doente esses últimos dias. A gente quer entregar não só a dele, mas eu estendo aqui de todos nós, das nossas famílias, os nossos planos e os nossos projetos. Fala conosco, ó Deus. Nos transforma, a gente está nos colocando à tua disposição. E nos dê um restante de semana abençoado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada. Tamo junto. Manda a gravação lá e mando também o resumo. Fechou? Uma ótima semana para Top todos. demais.